A glória a Deus. E ó, ok? Pastor Marcos, vamos dizer um bem-vindo para ele? Vamos lá? Deixa Deus te usar. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Elias Longo, pastora Cida Longo. Deus abençoe. Trago um abraço do pastor Heriberto Feitosa e da missionária Nisa Feitosa a esta igreja, aos irmãos desta igreja, que é a nossa igreja mãe. E eu louvo a Deus por retornar mais uma vez a esta cidade, a este estado, e tendo a oportunidade de subir mais uma vez a este altar para ser usado por Deus para a glória do seu nome. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero Felipe Félix, que Deus abençoe, que Deus continue abençoando toda a sua liderança, os jovens. Marquinho está aqui, muito bom revê-lo, feliz de ver pastor Tony, missionária Ruth, forte abraço, viu? Louvado seja Deus, muito bom poder estar aqui com os irmãos, e louvado seja Deus, missionária Beth Félix também, que está nos abrigando ali na sua casa, aleluia, também do seu esposo, que Deus continue abençoando Rafael, toda a família em nome de Jesus. Muito bom poder rever a Jô, está aqui, muito bom, minhas amigas, meus amigos. Não tem coisa melhor do que poder retornar a casa e sentir em casa, e isso é muito importante. E eu louvo a Deus porque o tempo que eu passei aqui nesse estado, o tempo que eu passei na liderança do trabalho aqui nas quinta-feira à tarde, Pai do Senhor, as irmãs ali da equipe, da quinta do culto vem ver, foi tardes extraordinárias, onde Deus, por sua bondade, derramou a sua graça. Você pode glorificar a Deus? Eu só tenho gratidão a Deus. Estou morando ali em Newark, New Jersey. Estou ali junto com o pastor Heriberto, trabalhando para o reino de Deus, ao seu lado. E a igreja ali é meu sponsor. Eu consegui, para a glória de Deus, a residência, o visto de trabalho, para trabalhar nos Estados Unidos legalmente. E o pastor Heriberto foi o canal, foi o instrumento, juntamente com a nossa ADM, lá em Newark. Então, eu quero louvar a Deus pela vida do meu pastor. Estou aqui debaixo da sua permissão, debaixo da sua bênção, e eu creio que Deus vai nos abençoar. Amém? Abre a sua Bíblia. Eu quero meditar com os irmãos na epístola do apóstolo Paulo aos Éfesos, a igreja de Éfesos. Abre a sua Bíblia. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja Deus. Capítulo 6, o versículo de número 10. Eu estava meditando, mastigando e aqui fazendo algumas observações. E o Espírito de Deus me confiou esta palavra e eu quero entregá-la a esta igreja. Não pude estar com as irmãs na UFADECAMP, mas o Senhor usou, porque essa casa tem vaso, essa casa tem mulher de Deus, tem homem de Deus. Essa casa nunca passou por necessidade. O celeiro espiritual desta igreja sempre foi cheio. E eu louvo a Deus, aleluia, porque o Senhor tem usado os seus servos aqui. Aleluia. Diz a palavra do Senhor, é um texto muito conhecido, mas eu gosto muito dessa epístola. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 6, versículo 10. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra a astúcia e cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, e tomando sobretudo o escudo da fé,
com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, aleluia, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança, e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Você que tem prática bereana, com certeza já leu essa mensagem, já leu essa epístola. Na verdade, o Espírito de Deus, quando me fez lembrar desta passagem, eu orava a Deus e disse: Deus, me dê uma palavra para o culto dos jovens nessa noite. E o Senhor me fez lembrar do apóstolo São Paulo, e principalmente do período em que Paulo esteve preso em Roma, e quando ele estava ali preso, pelo período em que Paulo passou preso, ele teve o privilégio, a oportunidade, porque Paulo era um homem que não desperdiçava privilégio, não desperdiçava oportunidade, e em qualquer circunstância, em qualquer dificuldade, a Bíblia diz que a sua alma, seu espírito, se alegrava, se enchia de gozo, quando passava por tribulação. Parece uma coisa muito contraditória, porque alguém que vive um conflito, alguém que vive uma prova, alguém que vive uma perseguição, em momento de tanta tormenta, em meio de tanta dificuldade, Paulo ainda tinha capacidade de se alegrar no Senhor. Paulo ainda tinha capacidade de sentir a presença de Deus, de ver a manifestação de Deus, porque Paulo não via a luta como algo que vinha para destruí-lo, mas de fato, Paulo observava que as aflições do dia, as aflições do ministério, as aflições do chamado, eram um meio em que Deus o transportava para níveis mais altos. Você precisa entender algo nesta noite, que luta não é para te abater, luta não é para te enfraquecer, luta é para te transportar para níveis mais altos. Eu vou verbalizar mais uma vez para você entender esta palavra. Todas as vezes que você passar por uma luta, todas as vezes que você passar por uma dificuldade, você precisa enxergar pela ótica do Espírito, pela ótica da sabedoria, que Deus sempre vai te transportar para algo sobrenatural, porque as vitórias nos encantam, a vitória, pastor Tony, nos impressiona, mas o mais importante não são as vitórias, são os resultados que a resiliência de um homem e de uma mulher em superar a luta consegue sobreviver ao impacto dela. Olha para quem está do teu lado, diga: eu me alegro com a vitória, mas eu cresço no processo. Não, você perdeu de dar glória a Deus aí. Paulo, quando estava preso em Roma, ele vai escrever à igreja de Filipe. Paulo se preocupa com a igreja de Filipe, e a epístola que Paulo escreve aos filipenses, de fato é uma epístola de gratidão. É uma epístola em que Paulo demonstra o seu amor, demonstra a sua gratidão, porque os irmãos da igreja de Filipe haviam participado com ele das suas lutas, das suas aflições pessoais, de coisas internas. E eu acho interessante que dentre as 13 epístolas que Paulo escreve, somente a epístola à igreja de Éfeso, Paulo vai destacar um assunto que não só engloba os termos teológico e doutrinário, mas também uma carta pessoal
para uma igreja pessoal. Quando Paulo escreve esta carta, Paulo vai fazer algumas considerações no capítulo 1, no capítulo 2, acerca do privilégio que temos de servir a Deus, acerca do privilégio de termos um chamado de Deus. Lá no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5, Paulo vai falar de alguns deveres domésticos, algumas coisas particulares relacionado à casa, relacionado à família. Mas no capítulo 6, a partir do versículo 10, Paulo vai trazer uma palavra de exortação para a igreja de Éfeso, porque o propósito de Paulo aqui é abrir os olhos espiritual da igreja. Aleluia. O propósito de Paulo no capítulo 6, a partir do versículo 10, não é chamar a igreja para um combatimento físico, para um combatimento de razão, para um combatimento de lógica. Não é essa a intenção. Paulo, quando escreve o capítulo 6, a partir do versículo 10, Paulo está chamando a igreja para se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Sabe, você perdeu de dar glória a Deus aí. Sabe o que Deus está dizendo? Eu trouxe a minha igreja hoje aqui, não é para celebrar a derrota e nem a vitória, porque no meio dela Deus está em todas as coisas, mas Deus te trouxe aqui para dizer que da forma que tu entrou, tu não vai sair, porque tem poder, tem capacidade de Deus para a tua vida hoje aqui nessa noite. Eu estou sentindo Jesus aqui. Eu estou sentindo Jesus aqui. Coloca a mão no ombro do seu irmão enquanto eu tomo água. Coloca graça nessa palavra. Diga para ele, não é nada pessoal. Nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no poder e na força do seu poder, revestindo de toda a armadura de Deus. Paulo estava preso. E o que Paulo escuta, o que Paulo ouve, é que a igreja em Éfeso estava a ponto de viver uma guerra, uma divisão. Porque se Paulo vai falar de principado, de potestade, de hostes espirituais nos lugares celestiais, Paulo começa a destacar que antes dos principados, antes da potestade, a força maior do inimigo era gerar um conflito pessoal. E eu quero te fazer uma pergunta: com quem você está lutando? Porque parece que tem gente que em vez de lutar pela família, em vez de lutar pelo chamado, em vez de lutar para a igreja, está lutando contra o irmão, porque o irmão canta melhor do que ele, porque o irmão prega melhor do que ele, porque a irmã se destaca melhor do que ele. Irmão, pessoas rasas são pessoas desequilibradas. Pessoas rasas são pessoas que não conseguem enxergar coisas espirituais. Eu não sei com quem você está lutando, mas eu estou aqui para dizer para você que a guerra desta igreja não é contra um e nem contra outro. Esta igreja não está em guerra com fulano e com ciclano e não com Bertano. Nós estamos em guerra contra os diabos, contra o Satanás. Nós estamos em guerra contra o inimigo. Eu já declaro que nós vamos vencer nessa noite. Porque às vezes eu sinto que tem gente lutando com o inimigo errado. É porque tu não conhece meu marido. É porque tu não conhece o meu filho. É porque o Senhor não conhece a irmã, a minha líder, a fulana que está à frente do coral, ou o fulano que está à frente da mocidade. Você precisa entender que o inimigo nunca age de frente, o inimigo sempre age pelas costas. Eu vou entregar porque Deus está mandando. Eu vim com a mensagem de Deus, eu vou entregar. O inimigo nunca vem de frente, porque ele é covarde por si mesmo, mas ele atua por detrás. Ou seja, não é a pessoa, é os espíritos malignos que atingem com dardos inflamáveis na mente e no coração de pessoas, contra a tua vida, contra o teu chamado, contra a tua casa, contra a tua família. Mas Deus está dizendo, eu vou entrar com uma blindagem na tua vida. Você perdeu de dar glória a Deus aí.
A calabarachaia. Deus está dizendo, eu vou entrar com uma blindagem, pastor Paulo, na mente de muito crente, na vida de muito crente, porque quando alguém vier se levantar, porque o inimigo usa pelas costas, com seus espíritos, com as suas setas, com seus dardos, para inflamar contra a tua vida, contra o teu chamado, Deus está dizendo, eu vou te blindar do meu espírito. Estou sentindo Jesus na casa. Balança esse irmão, diga para ele, é dando glória. Diga para ele, não é nada pessoal. Diga para esse obreiro que está aí, a minha guerra não é contra a tua vida. A minha guerra não é contra a tua liderança. A minha guerra é contra Satanás. É ele que se opõe contra a igreja. Então é com ele que vamos guerrear e vamos prevalecer, para que o nome do Senhor seja exaltado aqui nessa casa. Aí Paulo vai dizer, porque não temos que lutar contra carne e contra sangue. Paulo estava distante. E Paulo, quando escreve essa carta, de fato ele sente o perigo. Ele sente o perigo. Porque Paulo era um mestre. Paulo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, você vai entender que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Um homem que era reconhecido pelos rabinos. Um homem inteligente, forjado de uma sabedoria extrema. Paulo cresceu letrado, cheio de conhecimento, cheio de entendimento. Paulo tinha estratégia, e é por isso que perseguia o povo de Deus. E é por isso que se levantava como opositor, porque sendo criado aos pés de Gamaliel, ele sabia as leis, ele sabia reger as coisas que aconteciam, aleluia. Mas quando lá no capítulo 9, ele tem um encontro com Cristo, as coisas começam a mudar. E Paulo escreve uma carta, e eu costumo dizer aqui, pastor, que ele não está escrevendo uma carta de conhecimento, ele está escrevendo uma carta de sabedoria, porque não mistura conhecimento com sabedoria. Tem gente que tem muito conhecimento para pregar, mas não tem sabedoria para reger o que está pregando. Eu acho que é bom você dar um glória a Deus aí para disfarçar que não é com você que Deus está falando. Tem muita gente que tem conhecimento, mas a minha Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não estiver no controle da minha e da tua vida, de nada adianta você ser letrado, carregar diplominha, anel no dedo, se você não tiver a graça que é suficiente. Só que tem gente que está dizendo, eu tenho conhecimento, eu sou doutorada, mas nunca andou com Deus no caos. Nunca andou com Deus no deserto, nunca andou com Deus no vale, nunca andou com Deus na cova. Mas tem gente que não sabe nem ler o beabá, mas quando coloca a mão o diabo sai, quando coloca a mão Jesus cura. Tem crente que dá glória aqui. Paulo, cheio de sabedoria, vai dizer, irmãos, porque não temos que lutar contra uns e outros, carne e sangue. Está falando de ego. Porque tem gente, irmão, que quando não consegue vencer o mundo espiritual, ele quer te vencer, e ele vai tentar te vencer no cansaço, na persuasão. E é por isso que Jezabel se levanta, porque sabia que Acabe era fraco, e ela era forte no argumento, era forte na palavra, mas eu vou entregar. Mas Jesus está dizendo assim, eu vou abrir o leque, eu vou mostrar quem é e quem não é, quem pode, quem não pode, quem vai, quem não vai. Deus está dizendo, o dono desse território tem dono, sou eu. Jesus está dizendo, quem manda nessa casa é eu, quem manda nesse ambiente sou eu, quem prevalece aqui é eu. A palavra que Deus tem para essa igreja é, eu vou trazer blindagem para este ambiente. Porque talvez você está dizendo, mas o meu filho, escute, existem forças diabólicas que estão por detrás dele. E só enxerga isso no mundo espiritual. Paulo deixa bem claro que o homem carnal, ele não consegue discernir coisas espirituais. E o que mais fede no nosso meio é cheiro de carne.
Os crentes que não oram mais ficam carnais. Ai, dá um glória a Deus aí para disfarçar que não é contigo. Os crentes que não jejuam mais fica carnal. Os crentes que não vêm para as consagração fica carnal. Os crentes que não vêm, aleluia, para a escola, para a EBD, fica carnal. E um crente carnal, pastor Elias, é um atribulado, é um demoniado. Mas crente espiritual, pode ter jogo do Brasil, pode ter o campeonato do Brasil, ele não larga, ele dá glória, ele levanta a mão, ele exalta, ele é o primeiro a chegar, o último a sair. Cadê os crentes que dá glória? É horrível quando o crente entra na carne. E Paulo vai dizer, não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra os principados. É contra, olha, Paulo entende do que é principado. Paulo está dizendo, não confunda as coisas. Porque o fato de você ter ouvido o não do teu líder, não quer dizer que Deus não esteja no negócio. E não se oponha contra o seu líder não, porque tu está arrumando confusão. Não se opõe contra a sua... Não, escute, não atropele as coisas. Calamandorébia. Não as... Ai, a sorecai. Não atropele as coisas. Eu vou verbalizar, bem verbalizado. Essa igreja tem anjo. Eu vou dizer, pastor Elias, essa igreja tem anjo. Essa igreja tem uma escolta de obreiro. Quem se opor contra essa escolta está causando rebelião, está na carne, está fedendo sangue. Mas tem crente aqui na brecha, tem crente aqui na brecha, tem crente aqui na brecha, dizendo, enquanto o diabo levanta, a gente está na retaguarda. Porque se Paulo desse ênfase para as armaduras, que ele vai dizer aqui, a partir do versículo 13, Paulo estava convocando a igreja para a guerra, mas Paulo não está convocando a igreja para a guerra, Paulo está convocando a igreja para a defesa. Paulo está chamando a igreja para Paulo está chamando a igreja para diga para o teu irmão, não é guerra, é defesa. Teve muita gente que fracassou na Bíblia, que quando foi para a guerra, a casa estava desprovida. E uma casa desprovida, o inimigo entra, o inimigo invade. Mas quando você entende que não é guerra, mas é proteger, é resguardar. Porque Deus está dizendo assim, eu quero que a minha igreja entre na defesa do templo, na defesa da igreja, na defesa da membresia, na defesa dos obreiros. Alguém pode receber essa palavra? Olha, pastor Elias, tem uma mensagem de Deus para entregar para o senhor, viu? Eu não vou levar para casa não, pelo amor. Entra na defesa. Tem alguém tentando invadir território. Pastor Tony, tem alguém tentando invadir território. Tem alguém tentando invadir território. Ninguém queria fazer nada por Jerusalém. A cidade estava destruída, os muros estavam caídos, as portas estavam queimadas. A Neemias não era pintor, não era pedreiro, era copeiro do rei. Quando ele se levantou uma cambada de opositor contra ele. É só quando você levanta para edificar a casa, os opositores se levantam. Porque quando está preparado, todo mundo quer sentar, todo mundo quer celebrar. Mas quando está na guerra, foge, corre, vira as costas. Mas Deus está dizendo, a mesa de honra que eu preparei para esta igreja é só para quem está na defesa. Foi só Neemias orar. Quando ele ora, ele se compadece pela cidade. Ele vai dizer assim, eu vou lá. Mas antes dele ir, ele precisava do aval do rei. Alguns pastores nos Estados Unidos falam assim, por que você conseguiu o seu documento? Por que você conseguiu a tua residência? Eu disse, pastor, princípio tem que ser cumprido. Princípio, fica de pé, tem que ser cumprido. Faz assim com a sua mão, assim. Sabe por que a gente chega em lugares, Josi, que tem gente que não consegue chegar e pergunta, por que a Josi chegou? Por que Beth Félix chegou? Porque quando você entende que você precisa andar debaixo de uma autoridade. Não, eu vou falar.
Quando você entende que você tem andado debaixo de uma autoridade, Deus vai abrindo porta, Deus vai abrindo caminho. Você perdeu de dar glória a Deus, pode sentar. Quando você anda debaixo de liderança, Deus começa até te dar habilidades extraordinárias. Deus começa até criar coisas inusitáveis para você fazer o que nunca fez, para que o reino dele seja glorificado. O rei percebe, porque era notório. A cidade estava destruída. Os inimigos haviam tomado a cidade. Neemias, a Bíblia diz que por alguns dias orava, jejuava, lamentava. Na verdade, o texto deixa entender na sua conjectura que Neemias estava dizendo para Deus em sua oração: o que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Porque um crente que entra em defesa do que é dele, ele não se preocupa com o que está fora, ele quer defender o que está dentro. E Neemias quer defender algo que é dele. Era a terra dos seus pais, era a casa dos seus pais. Por mais que ele não tivesse convivido com Jerusalém, ele nasceu lá. Por mais que ele foi levado em cativo, mas era a cidade natal. E ele está disposto a fazer alguma coisa pela sua cidade. Sabe o que Deus está dizendo para a igreja de Campo Grande? Eu quero homens e mulheres dispostos em fazer algo por esta casa, por esse ministério. Eu vou repetir: eu quero homens e mulheres que primeiro buscam o reino de Deus, a sua justiça, porque as demais coisas vão lhe ser acrescentadas. Quando você se envolve com as coisas do teu território, Deus começa a agir nas demais. O problema de pessoas, irmão, que quer comprar luta que não é dele. E vem disfarçado, viu, Macida? Igual a mulher de Jeroboão. Abre o teu olho, hein? Abre o teu olho. Você me conhece. E vem disfarçado. Mulher de Jeroboão. Jeroboão diz: vai lá na casa do profeta aí, já é velho. Quase queria chamar ele de retardado. Já é velho, não enxerga mais. Como é que é? Caduco, já está meio com Alzheimer. Mas interessante que aquele ordinário sabia que profeta é profeta e não tem Alzheimer, não tem amnésia que apaga uma voz profética. Sabe qual é a revolta do diabo contra a tua vida? Que tu és homem de Deus, que tu és profeta. Sabe qual é a revolta do diabo, Josi? Que ninguém pode subestimar a graça de Deus na tua vida. Pode falar do teu chamado, pode falar da tua pregação, mas não pode tocar na unção que Deus te confia. Jeroboão disse: vai lá. E lá foi a dissimulada, disfarçada, enganadora. Abre o teu olho, mulher. É desse jeito, Bete Félix. Chega como que não quer nada, comendo pelas beiradas, fazendo de Madre Teresa, mas é um satanás. Eu vou entregar, porque Deus está na casa. Dá glória a Deus para não achar que é com você que Deus está falando. Vem disfarçado, viu? O diabo é dissimulado. Ele não é burro, não. Ele não sofre de Alzheimer, não. O Paulo, que escreve essa epístola, diz que ele ataca. Ele é ousado. Ele tem estratégia. Paulo vai dizer: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo de toda a armadura de Deus contra a astúcia cilada do diabo. Mas Deus está dizendo: toda astúcia é revelada. Bota a mão no ombro desse irmão, diga: Deus não vai lhe deixar enganado, não. Bota a mão, diga para ela, diga para ele. Diga para o teu irmão: Deus vai te dar uma ótica espiritual. Diga. Olha para trás, bota força nessa palavra, bota graça, diga: Deus vai te dar uma ótica espiritual. Porque estão se equivocando, pastor Elias. Porque quando ela vai, ela enche o cesto de pão, queijo. Porque tem gente que se vende por aí, viu? Por um prato de lentilha, por poucas moedas, né, Marquinhos? Tem gente que se vende. É ordinário. Isso é verdade, né, Joãozinho? E é tão barateiro que Judas vendeu Jesus por poucas moedas. Tem gente assim, aqui em Campo Grande não tem não, é só na América.
Essas ervas daninhas só fica lá pro lado do Rio, São Paulo. Aqui tá aleluia. Alabandore calavaia. Derevou cominar a chebe calasai. Estou sentindo graça de Deus aqui. Mas o profeta estava em casa. Diga comigo, o profeta está em casa. Talvez não era o culto de doutrina, não era o culto da consagração, mas crente que é crente não precisa estar na igreja para orar. Ele ora em casa, ora na cozinha, ora lavando louça, ora limpando a casa. O profeta Aías estava em casa e Deus vai até o profeta. Olha que coisa extraordinária. Ai, derrebre a ruminai. Marabia some calavaia. Tu está subestimando, é muito bonzinho. Pastor é muito bonzinho. Tu vai cair, essa casa vai cair, ordinário. Aleluia. Deus vai revelar, Deus vai tirar a tua capa. Dá glória, dá glória. Deus está me dizendo assim, até findar 2026, eu vou colocar tudo no lugar aqui em Campo Grande. Eu vou repetir que vale o glória a Deus até acabar. Eu vou colocar tudo no lugar. Eu vou mostrar quem é, quem não é, quem faz, quem não faz, quem pode, quem não pode, quem fica, quem não fica. Vai ter reboliço. Se eu acho, você tinha que dar um glória a Deus melhor aí. Deus está assistindo conversa que o Senhor não está assistindo. Candarábia. Derébia na súpria. Labracalassai, desominência. Aí Deus diz assim, Aías, mulher, olha como é que Deus fala. Mesmo que ele tivesse com Alzheimer, catarata, vesgo, caô e manco, não interessa. A voz do Espírito é mais forte do que Alzheimer. A minha avó tem Alzheimer, vai se falar de Jesus, ela diga glória a Deus. Só está caduca com os filhos, mas quando fala de Jesus, reconhece a soberania. Ai meu Deus, quem já viu isso? O diabo fica endemoniado, porque tentou tocar na saúde por inteira, mas não tocou lá onde era a graça suficiente, porque a graça é suficiente. Aías, mulher de Jeroboão, vem aí. E Deus é detalhista. Ela vem disfarçada. Cuidado. Olha que atrevimento. É o perigo. Elias correu esse perigo e viveu esse perigo. Interessante que Elias teve coragem de falar tantas vezes para Acabe, tantas mensagens de guerra, de destruição, que Samaria passaria por tribulação. Mas só a voz de uma mulher coagiu um homem. Porque tem mulher, irmão, que é dominada pelo Satanás. Eu vou entregar porque Deus está mandando. E não é força não, é a força da persuasão. Isso é coisa diabólica. Persuasão é coisa de narcisista. Persuasão é coisa de narcisista. Coisa de manipulador, controlador, quer reger as coisas e quando não vem de frente, começa pelas coisas por detrás, pelos cantos, igual rato. Mas a Deus que habita nesta casa revela, mostra. Escuta, enquanto a igreja tiver uma voz profética, nada fica oculto. No dia que morrer voz profética na igreja, o pecado predomina. Vem aí disfarçada. Aí eu estava lá, talvez tomando alguma coisa na casa. Daqui a pouquinho a mulher chega lá, toda disfarçada, com um pano na cabeça. Oh, meu Deus. Com um cestinho na mão, tentando comprar um homem de Deus. Irmão, homem de Deus não se vende não. Não se vende não. Mancida, não, a gente não se vende não. Não, mas eu tenho essa proposta. Não, meu irmão, vou orar, vou perguntar para o Eterno, se ele está no negócio. Homem que é homem de Deus não se vende, não se troca, não se barganha. Ele supera, ele suporta até o dia do seu chamado. Mulher que é mulher de Deus não se vende, não se troca, não quebra acordo, não quebra aliança. Mas quem é barato faz coisas insignificantes, mas quem custa muito pela graça é fiel até a morte. Aí ela bate, quando ela bate o pé, e ela bate, plá. A Bíblia diz. Estou mentindo os teólogos aí que estão aí, né? Um bando de teólogos aqui. E bate, pô.
Aí daqui a pouquinho, quando abre, ele só grita. A Bíblia diz que ele não abre a porta. Ele grita: entra, mulher de Jorobó. A casa já caiu ali, Josi. Se eu fosse ela, jogava aquele cestinho fora. Arrumava um buraco, Beto, cavava no... Casa caiu, irmã Ruth. Quando ele diz: entra, mulher de Jorobó, eu digo: não, muito obrigado, estou voltando para casa. Vou deixar o meu marido mais desgostoso, porque ele sabia que ia perder o trono. E quando alguém sente que está para perder alguma coisa, vai tentar usar a pessoa, vai tentar manipular. Tem gente que quando sente que vai perder alguma coisa, ele vai criar situação para contratar a tua vida, para ir contra a tua vida, contra o teu chamado. Mas Deus está dizendo: quando alguém se levantar, eu já estou na porta. Quando alguém se levantar, eu já estou na retaguarda, pastor. Mas fizeram macumba. Mas antes de fazer a macumba, os anjos do Senhor já estavam acampados ao teu redor. Pastor, colocaram o meu nome na encruzilhada, mas o teu nome está no livro da vida. Ninguém apaga. Levanta a mão, dá glória. Ninguém apaga. Levanta a tua mão, abre essa boca e dá glória a Deus. Entra, porque te disfarça. Diga para o teu marido: meu Deus, veio queda, veio destruição. Oreba. Não subestime quem anda com Deus, não, querido. Não subestima quem Deus coloca. Talvez não foi a sua opinião, não foi a sua escolha, mas o que prevalece é Deus. Se Deus te chamou para a obra, é Deus. Se Deus te chamou para o ministério, é Deus. Deus chamou para pregar, é Deus. Deus chamou para cantar, é Deus. Deus chamou para ser pastor, é Deus. Deus chamou para você estar na frente, é Deus. E se alguém se levantar, reclama com ele, foi ele que colocou. Neemias se levanta e ele vai lá para Jerusalém. Quando ele vai para lá, surgem pessoas que ele nunca viu na vida: Sambalate, Tobia, Jessé. E Jessé, o árabe. É uma corja, viu? É uma gangue. Pastora Cida, vem com gangue, a gangue. Vem a gangue. Sambalate, Tobia. Quando Josafá estava lá no seu reinado, desceu contra ele os amonitas, os filhos de Amon, e a Bíblia diz: e alguns outros da montanha, porque o diabo sabe quando tu tem a graça. Olha para mim aqui, olha quem está assistindo. O diabo sabe quem tem graça, o diabo sabe quem tem poder, o diabo sabe quem Deus chamou. Ele nunca vai vir sozinho, ele sempre vai vir acompanhado. Mas é 1000 caindo do teu lado, 10.000 à tua... ele perdeu de dar glória a Deus aí. Você já teve a sensação que quanto mais levanta é melhor? Porque é covardia, irmão, lutar contra a forte. Pastor, mas é um mutirão que estão se levantando. Mas o teu Deus é maior do que o mutirão. Um anjinho que ele mandou matou 185.000 assírios. É Deus só soprar do céu e dizer: caiu. Aí mandou carta, escuta, mandou carta para distrair. Mandou mensagem, sabe para quê, para Felipe? Para desestabilizar. Porque o propósito do inimigo é desestabilizar, é mexer com as emoções. O propósito do inimigo, escute isso, Josi, é falar aquilo que você não é. É colocá-la excessivamente preocupada com aquilo que você não é. O propósito do inimigo é desestabilizar a tua emoção, a tua vida com Deus, tua caminhada com Deus, a tua vida diária com Deus. O propósito do inimigo em colocar a igreja em Éfeso era colocar um contra o outro, era desestabilizar a igreja da doutrina, da palavra, do conhecimento. Mas quando Paulo estava preso, Deus revela para ele, e ele vai dizer: eu sei o que a igreja precisa, é de armas espirituais. Eu sei o que a igreja precisa, é de poder celestial. Eu sei o que a igreja precisa, é da minha presença. Então eu vou até a minha igreja, encher da graça, encher do poder, encher de sabedoria, e o inimigo vai cair por terra.
Deus está chamando a igreja para a defesa. Que defesa, pastor? A defesa do ambiente, a defesa da igreja. Deus está te chamando para a defesa da tua casa. Não delegue isso para outros, se é Deus quem o confiou para lutar pelo teu casamento, para lutar pelos teus filhos, para lutar pela tua esposa. Não delegue a outros, se Deus te chamou para entrar em defesa daquilo que Ele te prometeu, porque se Ele te prometeu, Ele está dizendo que Ele te garante, e Ele te dá armas potenciais para destruir e desfazer as obras do inimigo. Gideão só ouviu que os medianitas vinham para roubar, vinha para saquear, roubar toda a colheita. Gideão não era profeta, não estudou em escola de profeta, não era filho de sacerdote. Na verdade a sua casa era tomada de idolatria. Mas Gideão, quando soube, pensou consigo mesmo, estou conjecturando, peraí, o que papai e mamãe plantou o ano inteiro, não vou deixar ninguém roubar, porque o inimigo só vai tirando se tu der espaço. Porque Deus está dizendo, pastora Cida, trabalha com limites. Deus está mandando levantar a cerca da vigilância. Tem hora, Bete Férez, que a gente tem que levantar a cerca, só entra se Deus permitir e se você autorizar. A viúva de 2 Reis, capítulo 4, o texto vai dizer que os credores foi até a porta, mas não entrou na casa, porque a viúva é quem impõe limite. Só entra quem Deus manda, só entra quem Deus permite, só entra quem eu quero, só entra quem eu... Ah, meu Deus, você vai ter que aprender a falar não para alguém. Mas eu vou perder, mas você vai ganhar na frente. Eu vou perder o obreiro, mas eu vou ganhar a igreja para Jesus. Eu vou perder a irmã, mas eu vou ganhar a igreja para a eternidade. Eu perco aqui, mas ganho na glória. Eu perco aqui, mas ganho na eternidade. Levanta a mão para dar glória a Deus aí. Você pode aplaudir a Jesus aí. Aí ele soube, o que é que ele fez? Correu para o campo. Ele vai lá, colhe o trigo. Ele vai malhar o trigo aonde? Aonde que ele vai malhar o trigo? No lagar. Lagar é lugar de malhar trigo? Não, mas quem quer entrar na defesa, não escolhe ambiente, não escolhe departamento, porque ele sabe que a igreja não é do pastor, a igreja é de Jesus. Mas tem gente que escolhe, porque ele é direto, é tão dissimulado. Mas Deus está dizendo que tem Gideão aqui no lagar. Tem gente aqui que está disposta a pastorias. Se tiver na porta, eu fico na porta. Se tiver de servir a ceia, eu sirvo a ceia. Se tiver de servir a igreja, limpar a igreja, eu limpo a igreja. Porque quem quer não escolhe, quem quer faz, para Deus ser glorificado. Dá um glória a Deus aí, dá um glória a Deus aí. Ah, mas eu não vejo a hora do pastor me consagrar presbítero. Você nunca limpou nenhum chão da igreja? Nunca fitou nem coxinha na igreja? Quer ser missionária, não ganhou uma alma para Jesus, tribulada, fofoqueira, trambiqueira, fala mal de todo mundo, quer ser missionária, Deus tá, aqui não, meu irmão. Para tu ser alguma coisa aqui, tu tem que ser experimentada. O obreiro, para ser aprovado, tem que ser experimentado. Quando Elias encontrou com Eliseu, ele só jogou a capa e Eliseu seguiu. Ele passou 20 anos ao lado de Elias, servindo Elias, dando a palavra para Elias, porque quem quer crescer na obra, quem quer crescer no território, é submisso a quem Deus coloca como liderança. Deus está me revelando aqui. Eu estou quebrando algo que estava orquestrado. Tinha algo que estava orquestrado. Mas eu estou dizendo, eu estou desarmando a força do inimigo. Eu tenho que repetir, eu estou desarmando a força do inimigo. Eu estou desorquestrando, eu estou desfazendo, eu estou quebrando, José, eu estou quebrando. Jesus está falando aqui, eu vou profetizar. Eu estou desestabilizando a força do teu inimigo, porque no teu território diabo não entra.
Eu vou deixar você dar glória a Deus aí. Diga para esse irmão: aqui não entra. Diga: na minha casa não entra. Na minha casa não entra. No meu casamento não entra. No meu filho não entra. Levanta a tua mão profética. Diga: na minha casa não entra. Eu levanto ao meu favor da minha casa. Eu me levanto em defesa da minha família. Marabi! Deus está quebrando as forças das trevas. Dá glória, dá glória, dá glória. Levanta a mão, dá glória. Não vem celebrar a vitória da Noruega, não. Vem celebrar a vitória da tua conquista, da tua casa, da tua família, do teu ministério. Estou terminando. Ninguém acreditou no que Deus disse para Noé. Mas Noé não terceirizou. Nem os filhos acreditavam. Chamava o pai de louco, velho retardado. É porque quando Deus manda a gente fazer umas coisas inusitadas, se levanta mesmo. Mas Noé não estava preocupado, não. Se tiver de arrancar tora, eu arranco tora. Se tiver de orar, eu oro. Se tiver de jejuar, eu oro. Deus está dizendo assim: quem está envolvido na minha graça não tem problema em dar suporte para quem está crescendo. Eu vou repetir: quem está na minha graça, quem está debaixo da minha palavra, não tem problema em dar suporte para quem está liderando, não tem problema em dar suporte para quem está crescendo. Quem está debaixo da minha graça tem condições de dizer: eu luto contigo, eu oro contigo, jejuo contigo, eu prevaleço contigo, porque é a causa do reino. Aí Paulo está dizendo: porque não tem que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra as hostes espirituais. Porque existe uma hierarquia no mundo espiritual, pastor. O diabo trabalha com hierarquia. O diabo, ele sabe orquestrar. Escute, não subestime. Porque tu está achando que aquela cara de santa, mas não é santa, é o Satanás. Tu está achando que é cara de obreiro, é um lobo. Mas aqui tem voz profética. Aqui Deus revela. Aqui Deus fala. Aqui Deus mostra. Porque Deus está dizendo: eu estou levantando a minha igreja, não é para uma guerra, é para a defesa do território. Porque o que eu vou fazer na sede de Campo Grande vai ser vista em todos os estados brasileiros. Todo o estado brasileiro vai saber que esta casa é conhecida como uma casa cheia da presença do Espírito. Você perdeu de dar glória a Deus. Todo o estado vai entender que Campo Grande é a igreja que entrou na defesa do Evangelho de Jesus Cristo, da palavra da verdade, da casa, da família, dos princípios, da verdadeira doutrina, aleluia, da verdadeira palavra. A igreja de Campo Grande foi chamada para prevalecer na palavra. E se você não gostar com aquilo que Deus está colocando nos lábios do seu ungido para ser falado, ser dito, não reclama, dá glória a Deus, submeta. É hora de lutar pelo território. É hora de dizer para principado, potestade, é hora de dizer: Satanás, tu vem contra mim com lança, com espada, com escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. É por isso que Paulo escreve essa epístola, advertindo a igreja a ser dependente do poder divino, a ter, pastor Elias, uma preparação espiritual, porque é tempo de conquista. Porque antes de conquistar, temos que conquistar o primeiro território. E o que dá mais trabalho não é conquistar o que está fora, é o que está dentro.
Porque o que está dentro está machucado, está ferido, está magoado, mas tem bálsamo. Não, você perdeu de dar glória. Se é tempo de conquista, você vai ver muita gente voltar para a igreja. E gente que vai voltar, não vai voltar para sentar em banco não, vai voltar para ser voz profética. Aí Paulo, ele finaliza a sua carta dizendo para a igreja que revestir de toda a armadura de Deus, porque Paulo observou que a igreja do Senhor estava desprovida, e uma igreja desprovida, ela é uma presa fácil para os ataques do diabo. Talvez tu fale, mas o pastor é chato, chama todo dia para ver a igreja, todos, esse madecamp, fadecamp, tudo que é camp. É tarde da bênção, tarde da oração, tarde da consagração, é vigília, porque é tempo de habilitar das coisas do Espírito, é tempo de tirar as coisas da carne e colocar as coisas do Espírito. Paulo, quando estava preso em Roma, ele percebeu que os soldados romanos estavam bem vestidos, bem preparados, porque os filhos das trevas, pastor Tony, sempre é mais prudente do que o da luz. E eu tenho uma palavra para dizer para você: nós não estamos aqui para perder para as trevas, nós estamos aqui para ganhar para a luz. Paulo percebe que os soldados estavam bem calçados, boas sandálias, um bom escudo, espadas bem preparadas, afiadas, porque Paulo era um homem temido. Crente tem que ser temido. Crente, aonde passar, alguém tem que dizer: ali vai. Paulo era um homem temido, estava bem guardado, protegido, porque o rei sabia quem era Paulo. Era um homem que orava, não é homem de contenda, não é homem de criar fuga, porque pessoas que querem ver o seu território crescer, não criam fuga. Pessoas, irmãos, quando querem crescer, crescem nos ambientes que Deus a coloca. Se ela é transferida ou se ela vem por conta própria, nem sempre é Deus. Pode ser estratégia do diabo, mas Deus está cercando o ambiente. Fica de pé comigo, fica de pé comigo. Se você tem comunhão com 3 pessoas, 4, 5, segura a mão dessa irmã, desse irmão, diga: eu vou te ajudar. Diga, segura a mão, segura, isso. Aperta a mão dela, diga: hoje eu vou te ajudar a entrar em defesa. Cadê essa Bíblia? Nada não. Oh, mas eu estou sentindo, pode dar glória a Deus. Pode dar glória a Deus aí. Pode dar glória a Deus aí. Pode dar glória a Deus aí. Oh, aleluia! Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Dança, levanta a mão do seu irmão para cima e adora ao Senhor. Oh, aleluia. Minhas lamparinas estão acesas. Oh meu Deus. Esperando o barulho dos seus passos. Canta, igreja. Em direção à porta. Eu acho que você pode cantar mais forte. Então você declara bem forte: bater que eu vou abrir pra Jesus entrar. Oh, só bater que eu. Canta, igreja. Vou abrir pra Jesus entrar. Levanta a mão do seu irmão, diga: eu já coloquei. Canta bem forte, vai. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Isso aí, vai. Estou só te esperando. Diga mais forte, igreja. Vamos adorar agora. Maranata.
e tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo. Cadê você? Assim. Cadê você? Que está dizendo, segura um pouquinho. Você que está dizendo, eu não vou deixar o inimigo invadir meu território. Pode morar aqui. Eu não vou perder para o inimigo no meu território. Eu não vou entregar meu chamado. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Glória. Você que está sentindo que tem uma pressão, e você sente que está vindo inimigo. E Paulo vai dizer, orando em todo tempo, com toda oração e súplica do Espírito, e vigiando aonde? Com toda perseverança. Que não basta orar se não vigia. Orando, clamando. Porque Paulo está dizendo, porque no abrir da minha boca Deus me dá a palavra com confiança. Deus me dá a palavra com sabedoria. Paulo está dizendo para a igreja, a luta não é contra fulano, ciclano, beltano. A luta não é guerra, não é contra o Iraque, não é contra o Irã, não é contra a Europa, não é contra o Brasil. Deus não chamou a igreja para fazer passeata na rua. Deus chamou a igreja para lutar pela igreja. Deus não chamou a igreja para fazer marcha para Jesus. Marcha para Jesus você faz na igreja. Marcha aqui, ei, vou repetir, marcha aqui, dá glória aqui. Deus não chamou a igreja para fazer manifestação lá fora. Essa não é a nossa briga. A nossa briga está na oração. Porque enquanto a igreja ora, a ideologia não entra na igreja. Enquanto a igreja ora, Jezabel não entra. Enquanto a igreja ora, corruptos não entram. E é por isso que tem gente tentando, usando armas e armas e armas e armas. Mas Deus vem desfazendo, 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 desfazendo. Porque Deus está dizendo, esse território tem dono. E eu marquei ele com o sangue de Jesus. Levante uma das suas mãos e glorifica. Levante uma das suas mãos. Soberano Deus e eterno Pai, nós estamos aqui debaixo de uma glória. O diabo está lá fora perdendo a guerra, perdendo a batalha, perdendo a luta, porque o Senhor já entrou nesta casa. O diabo está lá fora perdendo a guerra, perdendo a luta, perdendo a batalha, porque o Senhor já marcou esse ambiente com a tua graça, com o teu Espírito, com a tua palavra. E o Senhor que marcou esse território está dizendo, aqui ele não entra, aqui ele não prevalece. Aqui o que prevalece é uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Toca nesse crente, toca nessa irmã, toca nesse irmão, toca nesse povo, toca nesse jovem, toca nessa criança, toca nessa família, toca nesse obreiro. Abre a mente dessa pessoa para que entenda que nesse tempo de guerra não é contra um e outro, mas é contra Satanás, que é contra a nossa vida. Ó Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos nessa noite, porque já saímos triunfante desta casa pelo poder do nome de Jesus. Você pode aplaudir a Deus.